Queridos irmãos que aqui estão, os que celebram conosco também pelas redes sociais, participam dessa liturgia, saúdo a todos. Nós estamos, como eu disse no início, já no 19º domingo do tempo comum, começando pelas leituras que nos fala da presença de Deus na natureza, né? A gente na teologia costuma dizer que essas manifestações se chamam teofanias. Teo, Deus, fanias, fenômeno, fainômeno. Então os fenômenos, ou Deus usa a natureza também para ele se manifestar. Lembremos quando Moisés vai chegando ao Monte Sinai, quando ele vai e vê a manifestação de Deus, qual é a resposta de Deus para ele, né? Tira suas sandálias, porque onde você pisa é terra santa. E a manifestação de Deus onde estava? Em cima daquela sarça ardente, que pegava fogo, é uma manifestação, é uma teofania. E aqui também na primeira leitura do livro dos Reis, Elias está sendo perseguida pela rainha Jezabel, e quer a sua cabeça, porque ele tinha matado os profetas de Baal. Então, ele começa a pedir refúgio, e aí no meio dos rochedos, ele vai ao encontro de um lugar aonde ele se esconde. E ali nesse acontecimento, nesse seu esconderijo, ele espera a presença de Deus. E diz o texto que veio um vento impetuoso e forte, e desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um vento, do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, o texto diz, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa, e ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da... Por que ele cobriu o rosto? Porque segundo o Antigo Testamento, ninguém pode ver a Deus. Se o visse, morreria na hora. Então Deus não aparece nessas manifestações grandiosas. Ele aparece no simples balbúrdio de um vento, no passar da brisa. Então nós também devemos, em nossa vida e em nossa busca de Deus, não ver a presença de Deus em coisas extraordinárias, mas ver a presença de Deus nas coisas ordinárias, nas pequenas coisas. Ele não estava em nenhuma dessas manifestações tão grandiosas, mas ele estava num breve, o quê? Numa breve brisa, lenta brisa, ali Deus apareceu. Nós também precisamos silenciar o nosso coração, silenciar a nossa vida e ver que Deus se manifesta, as suas manifestações, muitas vezes, confunde nossas visões. A visão de Deus vem nas coisas mais simples do dia a dia, se manifesta dessa forma. E no Evangelho de hoje, não muito diferente, Jesus, depois de multiplicar os pães, o que acontece? Eles pedem que os discípulos entrem na barca. É muito interessante as metáforas que aparecem diante do Evangelho de São Mateus. A barca, que sentido que a barca tem? Que simbologia que ela representa? Como se Jesus dissesse, agora que vocês viram o grande milagre da partilha, agora que vocês viram o que pode fazer o Filho de Deus, o Messias,
agora vocês entrem na barca. A barca é o lugar de Deus. Para seguir Jesus Cristo, nós temos que estar dentro da sua barca. Temos que ir à frente com o Mestre. E ele despediu a multidão, rezou a sós, e ali à noite ele ficou sozinho. Depois a barca bem retirada ao longo distante, devido à agitação do mar, contrário o vento, Jesus aparece pelas 3 horas da manhã e ele veio andando sobre o mar. Veio até os discípulos descendo da região onde ele estava rezando. E ali andando sobre as ondas. E os discípulos ficaram atemorizados, a palavra seria, é um fantasma, né? É um fantasma, gritaram com muito medo. E Jesus se identifica, coragem, sou eu. Essa palavra também é muito significativa biblicamente. Quem diz sou eu, ou nunca diz o nome dele, é Deus quando se apresenta e se revela a Moisés no Antigo Testamento. Sou eu. Quando o faraó perguntar, você vai dizer, né, que eu sou Deus, né? Então eu sou representa Deus, o Criador. E Jesus aqui, Mateus como um bom judeu, né? Formado nas escolas do judaísmo, também repete, Jesus é Deus. Então eu sou. E aí eles gritaram de medo. O medo os atemoriza. Então nós também, fazendo analogia, estamos no barco, entramos no barco. Esse barco que nós entramos de Jesus, que vai no meio das tempestades da vida, muitas vezes nos impõe medo, mas é preciso confiar, é preciso ter fé, porque senão Jesus pode parecer para nós como um fantasma. Não pode ser a experiência de Jesus, mas pode ser a experiência de um fantasma. Pode ser uma visão que eu tenho, mas não Jesus propriamente dito. E aí eu vou ficar na visão de um fantasma. E Jesus responde, coragem, não tenhais medo. Pedro querendo pôr Jesus à prova ainda, porque a sua fé não estava solidificada. E ele diz, Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. E Jesus diz, venha, não é? E ele foi caminhando sobre a água, foi em direção a Jesus, mas quando ele viu suas pernas abalarem, os ventos darem contra ele, o que aconteceu, como nos diz o Santo Evangelho? Ele começa a gritar, Senhor, salva-me, ajuda-me. E as mãos de Jesus foram estendidas para Pedro, né? E ele segurou a mão de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Homem fraco na fé, porque duvidastes. A dúvida não pode caminhar com aquele que confia no Mestre, que viu seus milagres. Você pode ter até uma crise de fé, mas você não pode botar em xeque aquilo que é de mais precioso, aquilo que é de mais fundamental para a minha caminhada, que é a minha fé. Dizendo, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E Jesus diz, homem fraco na fé, por que você duvidou? Ou por que Jesus chamou-o? Né? Venha, porque ele desafiou Jesus. Ele desafiou, porque na mente de Pedro, como ele estava nessa dúvida, e estava fraco, né? Ele desafiou Jesus. E Jesus diz, homem fraco da fé, né? Tantas e todas outras passagens, Jesus vai sempre tecer essa crítica diante dos seus discípulos, diante do próprio Pedro.
Então a barca, meus irmãos, ela não tem constância. A barca, ela é temerária, porque ela vem os desafios da vida. Nós não temos tanta segurança, a segurança nossa é a fé em Deus. Mas nós devemos acreditar que nessa barca o timoneiro é Jesus. Se você confia que o timoneiro é Jesus, que ele está direcionando a barca, para que eu vou ter medo? Se na minha vida, na minha caminhada, o timoneiro, que é aquele que guia o barco, é Jesus, para que eu vou ter medo? E aí, quando os discípulos viram Jesus, disseram-se, prostraram-se diante dele: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Né? Falaram isso por quê? Falaram depois. Antes viram o quê? Um fantasma. Nós também podemos ver um fantasma. Não podemos ver Jesus Cristo muitas vezes. Sinal de que nossa fé não está bem embasada, não está bem fundamentada. Então nós não podemos ser igual a Pedro. Não podemos ser igual a colocar Jesus à prova de que ele é o verdadeiro Filho de Deus, que ele é o Messias, de que ele partiu aqueles pães, que ele multiplicou os pães e multiplicou os peixes e matou a fome de todas aquelas pessoas que ali estavam. Não pode ter dúvida. Você pode até vacilar, mas você não pode se prostrar. Você não pode jogar a toalha no chão. Você tem que confiar. Você tem que ter fé. E fé é uma dos passaportes para se chegar a Deus. Fé é fundamentalmente importante, porque senão nós vamos ser como os discípulos, temerosos, com medo. Vamos ficar com medo de entrar na barca de Jesus. E quem é a barca de Jesus se não a igreja? Diante dos desafios que a gente pode encontrar, vai ter muitos desafios. Não pense você que você vai entrar na igreja, que vai ser uma beleza, uma maravilha. Não pense você isso não. Você vai ter muitos desafios. Você vai ter muitas provações. Você vai ter, muitas vezes, vontade de largar tudo. Como diz os discípulos, com medo aqui, assustados. Nós passamos por esses momentos, mas nós devemos de crer que Jesus é o Messias e de que meu Senhor está à frente, que Ele é o timoneiro, que com certeza, eu sei que Ele estando à frente, eu tenho certeza que os problemas, as angústias, as tribulações, elas vão ser brandas na minha vida, se eu tiver fé, e se eu tiver muita fé. Não sejamos como Pedro, descrente, quando Jesus muitas vezes aprova. Não, sejamos sim crentes, crer, senão nossa visão, como eu disse antes, vai apenas ser uma visão de um fantasma, não de Jesus Cristo mesmo. E quantos veem Jesus como fantasma? Não veem Jesus como verdadeiramente Ele é. Veem Ele como uma figura, mas não vê Ele e o seu fundamento. Não veem Ele como mestre, como pastor, como Senhor da nossa vida. Essas pessoas querem ver coisas extraordinárias diante de Deus. Querem ver teofanias grandiosas. E Deus passa na brisa leve, assim como fez para Elias, e ele abaixou sua cabeça e botou o manto, porque ele não podia ver o rosto de Deus. Queria deixar também uma mensagem aos queridos papais hoje. São grandes homens que acreditam, que lutam pelo pão de cada dia, homens dedicados, homens verdadeiros. Quantos pais dão seu sangue, dão seu trabalho para verem seus filhos felizes? Eu, infelizmente, não tenho o meu mais. Esse ano vai fazer 10 anos que eu o perdi.
Se perguntarem para mim, né, quanta falta ele me faz, sem dúvida nenhuma, né? Quantas saudades, quantas conversas bonitas, quantos conselhos que eu sinto, mas eu sei que ele está num bom lugar, eu sei que ele está junto de Deus, creio nisso firmemente. Mas nós queremos deixar hoje aos papais, grandes homens, que têm fidelidade à sua família, trazem o pão, o sustento, o amor, pai não ausente, pai presente, pai que estende a mão, pai que afaga, pai que ama, pai que dá banho, pai que limpa, pai que dá todo afago, pai que dá carinho. Este é o grande pai, é o paizão, né? Quando a gente vê a criança, a gente olha para ela, ela fala meu papai. Quando ela fala meu papai, é porque o pai é tudo para ela, né? Isso eu estou falando de uma forma psicológica, na psicanálise, porque o pai tem um grande centro dentro de uma família. O pai, a família, quando não há a figura do pai, ela fica meio desestruturada, né? E o pai é necessário dentro da família, dentro de casa, né? Então, o pai é essa figura, a figura paterna, a figura daquele que tira da boca dele para também sustentar os seus filhos. Faz de tudo, né? Tira da alma, porque a vocação dele é essa. A vocação de cuidador, daquele que ama e faz tudo por seus filhos, e dá conselho, os educa na fé, leva para a igreja. Esse é o grande pai. O pai que dá exemplo dentro da sua casa, dá exemplo dentro da sua família, mas também é aquele que impõe limites dentro de casa. É aquele que diz não também. Esse é o grande pai, é o verdadeiro pai, né? E que não é um pai, vamos dizer, meio a meio. Meio a meio em que sentido? São aqueles filhos que tudo fazem, que tudo querem, que tudo podem, e não há limites para eles. Esse é um bom pai? Claro que não, porque ele não impõe limites. Esse menino vai nascer cheio de vontades, essa criança vai nascer cheia de vontades, e muitas vezes vai mandar até o pai e a mãe calar a boca, como eu já vi. Pai e a mãe são centro dentro de uma casa. Disse não, é não. Graças a Deus nunca levei um tapa do meu pai, porque pelo olhar dele, eu sabia o que ele queria me dizer. E aí se batesse, que a mão dele era grande, né? Mas ele era um grande pai, um grande amigo, um grande mestre. Então eu deixo essa homenagem a vocês, papais, que são grandes mestres de seus filhos e de sua família. Sejam bons pais. Quando eu via criança, lá em Campo Grande, via rodeado de crianças, né? Era um paizão também para os pequeninhos, né? Aí, quando o pai se aproximava para pegar, para levar embora, né? No final da missa, elas vinham no altar, aí ela dizia, meu papai. E eu achava isso tão bonito. Meu papai, porque diz proteção. É aquele que protege. É aquele que está sempre protegendo, né? Até os bichinhos, os passarinhos, os animais, eles são tão protetores de seus filhotinhos, né? Então, vocação de pai é uma grande vocação. E rezo pelo meu, que não está aqui mais, que eu amo muito, mas que está, com certeza, a contemplar a face do Deus Todo-Poderoso. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe as nossas famílias. E começamos também a Semana da Família. Rezemos por ela, porque a família é o fundamento, é a salvação de toda a humanidade. É a salvação da humanidade. Vamos confiar na família, porque o mundo está muito perdido, mas a família vai salvar a sociedade. Amém?